Capítulo 10. A usurpação do mérito de Bert Helling. Tudo de novo que é criado tem seu mérito ou bônus, além de ter também seus ônus ou críticas recebidas, dificuldades e um preço a ser pago. Quando nos declaramos seguidores de Bert Helling, precisamos honrá-lo, ter gratidão e fidelidade à filosofia, com uma abordagem terapêutica criada por ele, sem misturar outros processos. Contudo, ele não deve ser visto como um guru, pois assim feito estaremos buscando um Pai Salvador. Página 62. Em seus últimos tempos, Bert deixou público que já tinha finalizado o seu propósito com relação à constelação familiar e que cada profissional de ajuda deveria seguir as leis sistêmicas evoluindo conforme evolui o campo informacional mórfico das novas constelações. Bert Helling foi muito perseguido e criticado. No entanto, o tempo e crescimento da constelação sistêmica pelo mundo afora vieram a consolidar esse mérito. Ele recebeu todo o peso que veio com o ônus, inclusive sofrendo perseguições, mas foi fiel às suas convicções dentro de tudo que percebeu em relação às leis sistêmicas. É meio comum, gente. Todo ser humano ele sempre vai oferecer a resistência ao novo. Pode perceber em tudo quanto é canto que você tira a zona de conforto do ser humano, porque o cérebro busca algo conhecido e familiar, normalmente terá resistência. Para seus fiéis seguidores que trabalham dentro dos princípios da ética, não existe mais tanto peso, críticas e perseguições como foram aquelas sofridas por Bert, pois o caminho já foi pavimentado pelo Mestre. Desta forma, quando criamos algo de novo, quando se afasta dos conhecimentos das leis sistêmicas, devemos ter a honestidade de dizer que não se trata de constelação familiar sistêmica, mesmo que se trate de algo sistêmico. Caso contrário, o campo entenderá como sendo uma usurpação e assim também causa danos. Quem cria algo novo distante dos ensinamentos de Bert, mas alega que também se trata de constelação familiar sistêmica, em verdade quer surfar no processo merecido por Bert, mas não quer pagar o ônus de ter criado algo novo que inclusive poderá até ter seu mérito. Me refiro como alerta ao trabalho de alguns profissionais que estão misturando outros processos, utilizando-os durante uma constelação familiar sistêmica em grupo, tais como apometria, Ho'oponopono, hipnose, onde se hipnotiza representantes, ou ainda induzindo muitos a terem incorporações mediúnicas. Não se trata de desmerecer nenhum desses processos já existentes, pois todos eles possuem a sua eficácia e a sua utilidade, e sim de não misturá-los com a constelação familiar sistêmica. A constelação familiar sistêmica deve sim continuar a progredir, porém através do movimento evolutivo das novas constelações, que é motivado pelas informações do campo informacional. Assim, a evolução da constelação sistêmica não pode ser considerada se ferir a sua autenticidade, misturando-se com outros processos, sejam eles novos ou pré-existentes, visto que simplesmente não foram apresentados por Bert Helling. O que ocorre em muitos casos onde se mistura é levar a pessoa a um estado alterado de consciência, que impede ela de estar presente, consciente no adulto. O que deve ser buscado numa constelação familiar sistêmica pura e autêntica é o estado alterado de percepção anímica, onde a pessoa precisa estar consciente, vendo tudo no presente na postura de adulto, ou seja, ter consciência do que ela estava fazendo em desacordo com as leis sistêmicas e trazer para o racional, porque você só muda o que é consciente, traduzindo essas palavras. Já no atendimento familiar sistêmico realizado em consultório, o cliente também estará presente, consciente na postura de adulto, porém a diferença é que ele fechará seus olhos quando da aplicação dos roteiros de relaxamento adotados pela hipnoterapia sistêmica. Isso será necessário a fim de que ele possa criar as imagens internas de cenários com a presença de pessoas vivas ou mortas. Não pretendo me estender para que não seja sentido como uma crítica específica a outros. Assim, eu assinto a tudo como é, me afasto honrando e aceitando o destino de cada um, deixando com o outro que é dele e a responsabilidade dos seus atos com quem pratica. Capítulo 11. Percepção sistêmica. É um fenômeno psicométrico paranormal. A psicometria. A psicometria é um termo cunhado pelo médico americano Joseph Rhodes Buchanan
em 1849 para designar a faculdade extrasensorial que alguns poucos indivíduos possuem para extrair o conteúdo de algum objeto ou ambiente impressos fora da sua realidade física e dessa nossa realidade física. Metafisicamente falando, o indivíduo seria capaz de captar os eventos pregressos em que o objeto ou o ambiente estiveram inseridos através de uma volição, uma escolha psíquica, na qual tudo o que está oculto para a maioria dos seres se descortina perante o indivíduo. De acordo com a doutrina espírita encontrada principalmente no Brasil, a psicometria é uma faculdade mediúnica pela qual o médium entra em contato com objetos, pessoas, lugares relacionados com acontecimentos do passado, conseguindo sintonizar-se de tal maneira com eles que consegue descrevê-los com precisão. Alguns autores espíritas, inclusive, incluem não apenas o passado, mas também o presente e o futuro, na abrangência de informações precisas sobre particularidades e fenômenos ligados a objetos, lugares, pessoas próximas ou distantes, encarnadas ou desencarnadas. Bem, segundo o que eu percebo também, na parte parte cristã também temos isso, né? Nós chamamos de dons espirituais. A percepção sistêmica é um fenômeno psicométrico paranormal muito importante no trabalho desenvolvido pelo profissional de ajuda sistêmica. Devemos seguir o fluxo da evolução com a mente aberta, sem preconceito, já que muitos já começaram a considerar a percepção sistêmica, além do fenômeno paranormal, também um fenômeno mediúnico. A percepção sistêmica é a faculdade extrasensorial desenvolvida pelo profissional de ajuda familiar sistêmica, onde ele acessa informações provenientes de um campo informacional familiar de uma pessoa específica, o cliente, após se colocar totalmente centrado. Sem centramento não haverá percepção sistêmica, pois a primeira é a condição para a chegada da segunda e o movimento fluente. Centramento e percepção sistêmica. O centramento se trata de posturas internas desenvolvidas pelos nossos sentidos ordinários. Já a percepção sistêmica é originária do centramento e nasce a partir do nosso sexto sentido extraordinário, fenômeno da ciência da parapsicologia que define o fenômeno em duas categorias distintas. Para que possamos estar no centro com total leveza e buscando o nosso centramento, precisamos desenvolver um treinamento constante através de posturas internas, a saber, a respiração consciente, estar vazio, no presente, sem incorporações mediúnicas, nos deixando ser levados pela energia, sem qualquer julgamento, sem qualquer intenção. Com essas posturas internas, sentiremos leveza em nossa alma e, a partir desta sensação atemporal e deslocalizada, estaremos totalmente centrados e, assim, de forma consequente e natural, nos chegará a faculdade extrasensorial, denominada de percepção sistêmica. No centro, sentimos leveza. Não à toa recebeu o título um dos seus vários livros de Bert Helling. Retrocognição familiar sistêmica, telepatia familiar sistêmica, pré-cognição familiar sistêmica. A percepção sistêmica faz com que o profissional de ajuda familiar sistêmica possa acessar objetos, lugares e pessoas em 3 dimensões distintas, mas que estão relacionadas ao sistema familiar específico de uma pessoa, passado, presente e futuro. Não se trata de um acesso irrestrito ao fato em si, com a sua localização exata no tempo, mas sim a possibilidade de acessar as informações provenientes das dinâmicas familiares vividas por membros vivos ou antepassados mortos de uma família. As 3 dimensões acessadas através da percepção sistêmica. Primeira dimensão. Na dimensão pretérita são acessadas os campos informacional familiar e informações das dinâmicas ocorridas entre os perpetradores e suas vítimas, exclusões, doenças, mortes, segredos de família, outros fatos geradores de emaranhados, intrincamentos e identificações que nos chegam através de ressonâncias limitantes. Esta primeira dimensão, onde se acessa fatos do passado, é classificada pela parapsicologia científica como sendo um fenômeno, PSI, denominado de retrocognição,
Contudo, por possuir características sistêmicas, recebe uma nova denominação, retrocognição familiar sistêmica, que é um fenômeno parapsíquico alcançado durante a realização de uma constelação sistêmica, familiar sistêmica em grupo ou durante o atendimento familiar sistêmico em consultório. Primeira dimensão, fatos passados, retrocognição familiar sistêmica. Segunda dimensão, na dimensão presente são acessadas informações do campo informacional familiar de uma pessoa. O cliente que está vivenciando dificuldades em sua vida, seja em nível individual ou sistêmico, essas dificuldades se apresentam através de doenças, sentimentos limitantes como medo, raiva, culpa, além dos fracassos e conflitos presentes nos relacionamentos familiares, afetivos e profissionais. Geralmente são esses os motivos que levam a pessoa a buscar a realização de uma constelação sistêmica em grupo ou um trabalho terapêutico familiar sistêmico em consultório. Essa segunda dimensão, onde se acessa fatos que estão ocorrendo atualmente na vida de uma pessoa, é classificada pela parapsicologia científica como sendo um fenômeno PSI, denominado de telepatia. Contudo, por possuir características sistêmicas, recebe uma nova denominação, telepatia familiar sistêmica. É um fenômeno alcançado durante a realização de uma constelação familiar sistêmica em grupo e pode ser alcançado sob a influência do estado alterado de percepção anímica. São acessados num campo informacional familiar específico de uma pessoa, acerca dos pensamentos, sentimentos ou atividades que estão acometendo esta pessoa relacionadas aos emaranhamentos, intrincamentos e identificações. Terceira dimensão. Na dimensão futura, são acessadas informações de dois caminhos distintos que se relacionam com a vida do cliente, a saber, o primeiro caminho, onde o cliente resiste e não se coloca à disposição para ser um instrumento de reconciliações no seio da sua família. E assim, isso continuará a trazer para ele e alguns membros da sua família uma ressonância limitante. O segundo caminho será acessado quando o cliente se coloca à disposição do seu sistema familiar para ser um grande instrumento de reconciliações. Em consequência, será restabelecido o fluxo do amor através de uma nova ressonância de possibilidades. A reconciliação será sempre individual, praticada pelo cliente, mas a cura será sempre coletiva e atende ao sistema familiar. Este segundo caminho futuro começa a emitir informações de coisas positivas possíveis de ocorrer, um campo quântico de realizações. Esta terceira dimensão, onde se acessa fatos futuros negativos ou positivos, é denominada pela parapsicologia científica como sendo um fenômeno PSI, conhecido como pré-cognição. Contudo, por possuir características sistêmicas, recebe a denominação de pré-cognição familiar sistêmica. Então, a terceira dimensão são os fatos futuros positivos ou negativos, a pré-cognição familiar sistêmica. O cuidado na revelação do que foi acessado. O ajudador familiar sistêmico deve sempre estar conectado ao seu guia interior, para saber exatamente o que pode e o que não pode ser revelado ao cliente e aos demais participantes. Isso se refere à terceira dimensão acessada. Muitos segredos de família e situações que expõem a intimidade de uma pessoa devem ser mantidos em segredo. O acesso a essas informações sigilosas só foi permitido ao ajudador a fim de que ele saiba quais os caminhos e dinâmicas de reconciliações que devem ser buscadas, a fim de dissolver bloqueios gerados pelo desrespeito à hierarquia e ao equilíbrio, a segunda e a terceira leis sistêmicas, já que todos pertencem, mesmo excluídos. Posturas internas, centramento, percepção sistêmica de um campo informacional específico, acesso a 3 dimensões, passado, presente e futuro. Em conclusão, podemos afirmar que a percepção sistêmica é um diálogo biológico com a parte mais iluminada do nosso ser, em conexão a um campo informacional específico de um cliente. Isso significa que sempre devemos ouvir o nosso guia interior. Devemos estar totalmente vazios para que não haja uma contra-transferência. As novas informações chegam para aqueles que aceitam tudo como a vida apresenta. Tomamos tudo e a todos, e certo e errado, o ruim e o bom, ou seja, devemos integrar as diversas polaridades que a vida apresenta. O diálogo com o campo mórfico é uma ferramenta fenomenológica que exige o abandono das hipóteses e a rendição a esses mesmos campos. Pede para aceitar
que cada vida é única, dirigida pelas forças do amor a serviço do destino coletivo. Então, Brigitte Champier de Rives, As Frases Sanadoras, editora Inconsfa, 2020. Capítulo 12. O método terapêutico originário da filosofia com abordagem terapêutica. A filosofia. A filosofia nasceu com o objetivo de desenvolver uma consciência crítica sobre o mundo, encontrando respostas não mais baseadas na crença e na autoridade, por meio de argumentos que utilizam a razão e a lógica. A filosofia busca compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pelas sociedades. A filosofia foi essencial para o surgimento de uma atitude crítica sobre o mundo e os homens. Filosofia, técnica ou método. Entre os primeiros estudiosos e adeptos de Bert Helling, houve uma discussão teórica e conceitual se a constelação familiar sistêmica era uma técnica, um método ou uma filosofia. A discussão teve um fim, sem eliminar definitivamente as teses afirmativas de ser uma técnica ou um método, quando Bert Helling assim se posicionou em várias tratativas originárias das suas imersões. A constelação familiar sistêmica é uma filosofia com abordagem terapêutica, um caminho de transição que conduz a uma nova tomada de consciência. A criação de terapêuticas contendo a visão familiar sistêmica. No nosso entendimento, devido à constelação familiar sistêmica possuir um conceito filosófico, mas também um conceito na abordagem terapêutica, abriu-se assim a possibilidade de essa servir a inspiração para a criação de outros métodos terapêuticos. Isso somente será possível e aceito caso essas novas terapêuticas tenham como abordagem a visão familiar sistêmica. Assim, as novas terapêuticas deverão possuir a estrutura anímico-analítica, que são teses que estruturam terapêuticas com base nas leis sistêmicas de Bert Helling, tais como a parapsicologia sistêmica e a biosistêmica. Embora isto ainda não seja totalmente aceito por alguns defensores restritivos da abordagem filosófica, entendemos que precisamos continuar abrindo o leque para a fenomenologia que se apresenta. O cerne da constelação familiar sistêmica são as diferentes formas relacionais humanas, conforme se comprova através dos conceitos de análise transacional. Existe uma relação entre o terapeuta e o cliente, e esta relação pode e deve evoluir com base na fenomenologia apresentada e nos ditames das ordens do amor. É importante deixar clarificado que a constelação familiar sistêmica é uma filosofia com abordagem terapêutica. Já o trabalho terapêutico realizado em consultório com foco na visão familiar sistêmica é um método de atendimento, que foi fundamentado a partir dos conceitos referentes às leis sistêmicas desenvolvidas e percebidas por Bert Helling. Os diferentes ramos originados da constelação familiar sistêmica. Na sua evolução, tendo como palco as diferentes formas das relações humanas, a constelação familiar sistêmica recebeu denominações ou ramos distintos, a saber, direito sistêmico, pedagogia sistêmica, saúde sistêmica e constelação empresarial e profissional. Dentro da finalidade, o que se propõe uma filosofia onde se busca compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pelas sociedades, podemos concluir que é possível buscar a evolução da forma de se fazer terapia, com base na abordagem terapêutica proveniente da constelação familiar sistêmica. Em similitude com esta premissa, nos permitimos perceber e criar novos métodos de atendimento familiar sistêmico em consultório, já testado a sua eficácia, como foi o caso da parapsicologia sistêmica e da biosistêmica. Assim, denominados de terapias com foco na visão familiar sistêmica, como sendo um novo ramo a se juntar aos demais já existentes. Contudo, em nível conceitual filosófico, não existe nenhum desses ramos citados acima derivados da constelação familiar sistêmica. Em verdade, o que existe é a observância e a aplicação das leis sistêmicas em diferentes formas de se apresentarem os relacionamentos humanos, inclusive no relacionamento do terapeuta com o cliente. Nesta nova relação terapêutica, buscou-se criar uma metodologia além de recriar ferramentas terapêuticas já existentes, mas sobre a ótica familiar sistêmica, como foi o caso da hipnoterapia sistêmica. Em decorrência, foi necessário cunhar novas definições e conceitos diante da apresentação de fatos, situações e fenômenos originados desta dinâmica familiar sistêmica, como está sendo referenciado nesta obra. Capítulo 13, página 73. As posturas do ajudador e de salvador. Postura de ajudador. O profissional de ajuda familiar sistêmica durante todo o trabalho deve se limitar a ser um ajudador.
e não desenvolver a postura de semideus. A força de cura sempre está com o cliente e com o seu sistema familiar, e não com o profissional. Assim, o trabalho terapêutico é leve, impedindo que o profissional se contamine com o que não é dele, preservando em consequência sua saúde física e emocional. A base fenomenológica e teórica da postura de ajudador, tão importante no trabalho do ajudador familiar sistêmico, foi desenvolvida e percebida por Bert Helling e deu ensejo à publicação do seu brilhante livro, Ordens de Ajuda, publicado no Brasil pela editora Atman. A postura de Salvador. Eu sei mais sobre a sua vida do que você, portanto faça o que eu estou te mandando fazer. Esta frase alegórica resume bem a postura equivocada utilizada muitas vezes em terapia, que é reconhecida como a postura de Salvador. Esta postura é muito pesada para o terapeuta e trará consequências negativas para ele, inclusive fazendo com que ele possa ficar doente. Quando o profissional de terapia percebe que está com a postura equivocada de Salvador, ele deverá olhar para o seu sistema familiar a fim de desvendar os seus próprios emaranhados ou pontos cegos, de forma inconsciente estavam o levando a ter uma postura equivocada em seu trabalho. Quando isto ocorrer, o ajudador também deverá buscar ajuda terapêutica. Em muitos casos, a postura de Salvador leva o terapeuta a ser pego pelo processo de contratransferência em relação ao seu cliente. Contratransferência. A técnica psicanalítica traz um conceito psicodinâmico fundamental que é a contratransferência. Compreende-se por contratransferência as emoções que o terapeuta experimenta no decorrer de uma análise em relação ao paciente e que são relacionadas com circunstâncias sentidas na sua própria vida, que o afetaram consciente ou inconscientemente. Todo relacionamento atual trata-se de uma nova edição de antigos relacionamentos humanos. Este aspecto será igualmente válido para o analista e para o terapeuta. Assim como os pacientes, clientes desenvolvem a transferência. Os analistas e terapeutas poderão também desenvolver a contratransferência em relação ao cliente. Dentro da ótica familiar sistêmica, a contratransferência é um chamado sistêmico para curar algo importante do sistema familiar do terapeuta, que foi manifestado devido à presença de um cliente em particular. Sentimos a presença de uma contratransferência quando, de repente, nos sentimos bloqueados, com a mente em branco, palpitações, etc. O profissional de ajuda familiar sistêmica aprende pouco a pouco a reconhecer a presença de uma contratransferência. Ela trata-se exatamente de uma resistência pessoal profunda ou do seu sistema, que também podemos chamar de sombra ou ponto cego. A contratransferência irá tomando diferentes formas e será muito difícil detectá-la. Está dentro do livro da Brigitte, Estratos, Forças e Campos Coletivos, de 2019. Vamos lembrar, o terapeuta nunca está pronto e acabado. E ele vai se curando durante toda a vida, assim como todo ser humano. E se alguém tem, muitas vezes, autossabotagem, é porque ele justamente está nessa postura de validação que eu preciso estar muito bom, ser muito bom, mas ele não coloca em prática. Eis a dificuldade de estar até mesmo atuando na parte terapêutica. E às vezes em qualquer área também. Ainda nos assevera Brigitte que a análise transacional de Eric Berne nos mostra que nos primeiros segundos de toda relação, cada pessoa projeta ou transfere sobre a outra uma dependência sem resolver a sua própria história. Inconscientemente, o terapeuta responde instintivamente à demanda do consulente como uma reação que foge do seu controle. Nesse primeiro segundo, a demanda do consulente despertará uma das vivências pertencentes ao terapeuta, especialmente as vivências arcaicas não curadas. Se o terapeuta não tomar consciência disso, o inconsciente de ambos, do consulente e do terapeuta, ficará no comando da relação e da terapia, criando um impasse no melhor dos casos, ou, se não, um agravamento importante na vida de cada um. A ressonância entre as duas pessoas suscita sempre algo comum entre essas duas pessoas. O centramento do terapeuta lhe permitirá afastar-se da ressonância que suscitava as feridas passadas e não curadas. Capítulo 14. Compensação arcaica e compensação adulta. Compensação arcaica. Há um movimento anímico onde se diz eu por você, uma postura de criança inocente.
Por exemplo, em uma família existe uma vítima de uma grande injustiça, um crime, mas a sede de vingança não foi assumida pelos membros dessa família. Um descendente poderá assumir em sua alma sistêmica essa gana de vingança, essa energia por intrincação, pois está vinculado a esse antepassado, a vítima. Para sair dessa compensação arcaica, o descendente vinculado deverá ver a vítima ou antepassado, aceitá-la, devolver a vingança a ela e escolher seguir a sua própria vida vibrando no amor. Assim conseguirá sair desse campo de força que sempre a levará às relações de injustiça, de raiva e de possibilidade de vingança. A compensação adulta. O objetivo da evolução é chegarmos à compensação adulta, ver o passado e assentir a tudo como foi e a tudo como é, restabelecendo o fluxo do amor. Começando então os movimentos perceptivos que, em consequência, proporcionarão um novo processo de cura. Quando sentimos culpa, principalmente por fazermos diferente dos nossos pais, precisamos buscar o nosso lugar de força, que é o lugar de filho. Agradecer a vida que chegou até nós e que foi concebida por eles. Sempre temos os pais ideais para a nossa caminhada de servir ao nosso sistema familiar, conforme projetado pelo nosso holograma. Precisamos declarar que todo sucesso que poderemos ter na vida será em homenagem e honra aos nossos pais. Assim feito, a culpa nascida da compensação arcaica deixará de atuar e estaremos nos conectando à nossa vida e ao nosso destino, à compensação adulta. Lembrando que toda culpa sempre corresponde à raiva, uma raiva do sistema, a raiva ancestral, que trava a tua vida porque são as emoções mais baixas e densas, enquanto nós não resignificamos e harmonizamos com os nossos pais, que são as principais figuras de todo o nosso sistema familiar. Você percebe essas dinâmicas conflituosas e de resistência e de limitações na vida de várias pessoas. E você pode fazer fisicamente o que for, mas o emaranhamento sistêmico não permite que a tua vida flua. Capítulo 1, página 81, Conceitos de alma. Etimologia. Sempre foi motivo de estudos e polêmica, seja no seu significado ou na sua pronúncia. No hebraico se diz nefesh, e no sânscrito atma e no grego psique. Etimologicamente deriva do termo latim ânimo ou ânima, que significa ânima. A vida de cada organismo não é eterna e nem separada do seu corpo, exatamente pelo contrário. A alma não é o mesmo que o espírito. Ao nosso entender, é preciso distinguir o conceito familiar sistêmico de alma, de conceitos oriundos da ciência parapsicológica e outros pregados por algumas religiões. O preconceito e as crenças. Muitos clientes que nos procuram possuem um certo preconceito e até receio de se submeter ao tratamento. Isso decorre devido à falta de conhecimento prévio sobre os conceitos trazidos por Bert Helling e a dinâmica do atendimento em consultório. Muitos associam equivocadamente o conceito de alma às crenças religiosas. A associação a conceitos de karma, reencarnação e religiosos. A confusão piora quando há associação aos conceitos de karma e reencarnação. Nesta visão, se acredita que a alma é provida de uma personalidade boa ou ruim. Isto é feito de acordo com a interpretação dos mandamentos deixados por aqueles que foi o inspirado de uma determinada religião, como Jesus e Maomé. Em consequência, após a morte, algumas serão salvas e irão para o paraíso degustar de uma vida eterna. Já outras irão para o purgatório sofrer as consequências dos seus atos pecaminosos e cruéis praticados em vida. Ou seja, a visão é de um karma espiritual. Assim serão ditados os méritos das próximas reencarnações, quando a religião acredita e prega o conceito de reencarnação. O conceito de fenômeno paranormal. Ainda é muito comum confundir o conceito de alma percebida por Bert e outros conceitos sobrenaturais ou fenomenológicos. PS, ensinado pela ciência parapsicológica. Sem a intenção de que haja um aprofundamento nos estudos da parapsicologia, trazemos a definição de assombração e de aparição. Assombração é uma manifestação espontânea e recorrente que envolve aparições não interativas e é geralmente associada a um determinado local. Já a aparição
É um fenômeno de comunicação entre seres corpóreos e não corpóreos, quer sejam vivos ou mortos. Não é a nossa intenção negar qualquer dessas teses ou crenças religiosas no que se refere à definição de alma. Somente queremos demonstrar a diferenciação do conceito familiar sistêmico percebido por Bert Helling, a fim de que haja uma melhor aceitação do trabalho do ajudador familiar sistêmico. Capítulo 2. Percepções de Bert Helling sobre a alma. No livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, Bert nos diz que alguns se apropriam da alma e dizem minha alma, como acontece, por exemplo, no cristianismo, onde se quer salvar a sua alma como se a possuísse e se pudesse levá-la consigo para o céu. É uma ideia estranha que tenhamos uma alma e como se fosse, por assim dizer, sugar de dentro de si a plenitude do ser e então conservá-la detida em seu corpo como numa prisão. A alma estaria lá dentro e tudo dependeria dela. As experiências que se mostram nas constelações familiares são bem outras. Mostram que participante de uma grande alma, isto é, que não temos uma alma, mas que estamos numa alma. Essa alma maior, ou aliás a alma, mostra-se em duas funções. Como primeira função, une algo a um todo, por exemplo, une tudo que está em nosso corpo a uma unidade. Assim, pertence ao corpo como princípio unificador. Como segunda função, a alma dirige e conduz o nosso corpo e a nossa vida. Como não sabemos, é, portanto, um princípio condutor, algo que une e algo que conduz. Ainda temos a conceitual de Jacob Schneider, 2007. Nos grupos a quem pertencemos, estamos interligados na alma, de uma forma que ultrapassa a transmissão consciente de informações, a comunicação, o comportamento e os sentimentos individuais. Na alma, participamos de algo que confere individualmente a cada grupo particular, a cada família, a cada empresa, a cada círculo de amigos. Nas constelações familiares, podemos perceber e ver a alma, essa força que une. Muitos se surpreendem muito ao sentirem durante uma constelação esse vínculo ao contexto profundo da família. Capítulo 3. Família e sistema familiar. Quem pertence à nossa família? Quando alguém nos pergunta quem pertence à nossa família, podemos incluir ou excluir quem quisermos por questão de afinidade e empatia. Mas sobre a ótica familiar sistêmica, a família é um grande grupo de pessoas vivas, às quais temos uma identificação biológica ou ainda por questões legais de adoção e às quais nos relacionamos de forma direta ou indireta. Quem pertence ao nosso sistema familiar? Com base nos ensinamentos de Bert Helling, mas trazendo uma nova conotação, pois serão incluídos mais alguns membros a fim de atender à necessidade do atendimento familiar sistêmico em consultório. Visto que assim, poderemos analisar as incidências de dramas e doenças que se repetem ou não em um sistema familiar. Desta forma, entendemos que o nosso sistema familiar é uma grande alma onde não existe qualquer tipo de exclusão. Esta grande alma não é formada por pessoas vivas, e sim por diversas almas sistêmicas ou consciências que estão unidas em uma grande comunidade. Conforme Bert Helling ele percebeu, a alma sistêmica é composta por dois princípios. O princípio unificador, que une a alma sistêmica à consciência individual de uma pessoa, representada pela sua mente consciente e subconsciente. O segundo princípio condutor, que tem a finalidade de conduzir o indivíduo em sua vida, mas de forma inconsciente para ele em primeiro momento. Assim, mesmo que acreditemos que através da nossa mente consciente e subconsciente temos o nosso livre-arbítrio e independência de decidir nos nossos caminhos, somos conduzidos por algo maior e coletivo, que é a grande alma. Em conformidade, podemos afirmar que tudo que nos acontece de bom ou de ruim nos chegaram através de ressonâncias nascidas nas dinâmicas familiares vividas pelos nossos antepassados vivos ou mortos, ou seja, nascem em nosso sistema familiar. Sendo assim, nosso sistema familiar é formado por almas sistêmicas a saber, por almas sistêmicas de pessoas vivas de nossa família, as quais temos afinidade biológica, como filhos, cônjuges, pais, irmãos, tios, primos, avós, bisavós. Por almas sistêmicas de pessoas que já vieram e já se foram da nossa família, os antepassados já mortos. Por almas sistêmicas de crianças da nossa família que foram abortadas, sejam abortos espontâneos ou provocados.
por almas sistêmicas de crianças de nossas famílias natimortas, por almas sistêmicas de todos aqueles que foram considerados como sendo excluídos da nossa família. Então, a exclusão é um termo que se utiliza quando uma pessoa não é reconhecida no seu sistema familiar de origem. Embora existam pessoas às quais não temos afinidades biológicas, independente delas pertencerem ou não à nossa família, devido ao conceito legal de adoção, as almas sistêmicas delas poderão influenciar o nosso sistema familiar e, consequentemente, também a nossa vida. Isto poderá ocorrer devido a questões de gratidão ou mágoa relacionadas a algum antepassado. Exemplo relacionado a questões de mágoa. Uma noiva que foi abandonada na véspera do seu casamento. O noivo a largou porque se apaixonou por outra mulher, tendo inclusive a engravidado. Esse noivo veio a ser avô de uma mulher, que em seus relacionamentos afetivos sempre apresenta conflitos, ciúmes e a falta de confiança em relação a todos os seus parceiros. O que se apresenta na vida desta mulher é a ressonância da ex-noiva de seu avô, que foi abandonada, principalmente nos aspectos de mágoa, humilhação, falta de confiança e sensação de estar sempre sendo traída. Esta mulher, a neta, está identificada com a ex-noiva do seu avô. O que se extrai nesse exemplo é que mesmo que a ex-noiva não seja pertencente ao sistema familiar desta mulher, a alma sistêmica dela está a influenciar parcialmente o sistema familiar do ex-noivo, principalmente a vida da neta, através dos seus relacionamentos. Exemplo relacionado à questão de gratidão. Uma criança que foi adotada aos 9 anos de idade veio a trabalhar na empresa da família que a adotou. E depois de alguns anos já adulta, ela chega à presidência da empresa, devolvendo muita gratidão pelos pais adotivos. Nesse exemplo, embora esta criança não pertença ao sistema familiar daqueles que adotaram, e sim ao seu sistema familiar biológico, a sua gratidão faz com que a sua alma exerça influência no sistema familiar de quem a adotou. Existe, nesse caso, uma relação de amor de ambas as partes. Contudo, em muitos casos de adoção, não é isso que se apresenta. Capítulo 4. 5 gerações vistas no atendimento familiar sistêmico. Página 87. Anamnese familiar sistêmica e análise familiar sistêmica. Primeiramente, precisamos entender o que é uma anamnese familiar sistêmica e o que é análise familiar sistêmica, que são fases do tratamento em consultório realizadas pelo profissional de ajuda. Assim, a anamnese familiar sistêmica é uma entrevista realizada pelo ajudador familiar sistêmico com o seu cliente. Essa entrevista inicial do tratamento é feita com base no questionário de emaranhamento previamente respondido e enviado pelo cliente. O questionário visa verificar a existência de emaranhados na vida do cliente, que são mais visíveis. Assim, a percepção sistêmica do ajudador começará na leitura deste questionário. O objetivo principal da anamnese familiar sistêmica é identificar se o cliente está emaranhado, identificado ou intrincado pelos desrespeitos às leis sistêmicas, praticadas por ele ou por outros membros vivos ou mortos do seu sistema. O questionário de emaranhamento deve ser preenchido pelo cliente com alguns dias de antecedência. Deverá ser enviado para o profissional de ajuda na véspera do seu atendimento. Já o profissional de ajuda não deve lê-lo de forma antecipada, pois se fizer isto, irá devolver pré-julgando e se encher de achismos. O questionário deve ser lido no início da sessão e o ajudador deve estar totalmente vazio sem esperar nada, ou seja, em total estado de percepção sistêmica, a fim de que possa ser acessado o campo informacional da família do cliente. Já a análise familiar sistêmica trata-se de um processo de argumentação, clarificação quanto à melhor abordagem a ser aplicada, onde ainda o profissional de ajuda familiar sistêmica apresenta ao cliente as ordens do amor e a sua violação. Esse desrespeito às leis sistêmicas que foi perpetrado pelo próprio cliente por antepassados seus vai sendo elucidado aos poucos com a ajuda do profissional de ajuda. A finalidade é que o cliente possa ter várias tomadas de consciência e que em consequência, o conduzirão a processos de soluções e curas coletivas. Temos que lembrar o que Bert nos deixou de ensinamento, onde a constelação familiar sistêmica, antes de ser um processo em grupo, trata-se de tomadas de novas consciências. Isso ocorrerá a partir do momento que são trazidas à luz as causas ocultas nascidas das dinâmicas familiares ocorridas no sistema familiar do cliente.
As causas ocultas atingirão o cliente de forma pesada, através de ressonâncias limitantes, geradoras de doenças, fracassos e conflitos que estarão presentes nos relacionamentos, e em verdade compõem as queixas conscientes ou inconscientes trazidas para o tratamento. 5 gerações. Para efeito do atendimento em consultório, o protocolo adotado pela parapsicologia sistêmica, denominado de imaginação criativa de cenários, inicia-se com a anamnese familiar sistêmica, tendo como posteriores etapas a análise familiar sistêmica, movimento da alma, movimento do espírito, finaliza-se com o processo de criação quântica. Através da hipnoterapia sistêmica são realizadas as reconciliações e as inclusões amorosas, principalmente na etapa do movimento do espírito. No próximo livro, A Nova Hipnoterapia Sistêmica, todas essas etapas serão sendo apresentadas em detalhes, trazendo a capacitação e a segurança tão necessárias ao profissional em seus atendimentos em consultório. Nesta forma de trabalhar, serão vistas 5 gerações do cliente, a partir dos bisavós, além de toda a descendência direta ligada. Além, serão também acrescentadas todas as pessoas às quais o cliente se relacionou, de forma importante como segue. Então, os bisavós, 8 pessoas, os avós, 4 pessoas, os pais do cliente, 2 pessoas ou 4 se envolver adoção, o cliente, os irmãos, todos aqueles que foram importantes em nível de relacionamento afetivo e de amizade e que tenham deixado marcas emocionais. Por exemplo, um namorado da adolescência, onde se teve anos de relacionamento e o início da vida sexual, mais que se houvesse a consumação de um casamento, ex-noivos, ex-cônjuges, ex-amantes, uma amiga de infância que cresceu muito próxima da cliente e morreu de leucemia, a morte da amiga com todo o sofrimento gerado, que deixou também marcas de dor na cliente, além de saudades, fazendo com que o cliente batizasse a sua filha com o nome da amiga em homenagem, além de outros casos que deverão ser analisados no grau de importância junto do cliente nas marcas deixadas em sua vida. A 5ª são os filhos e sobrinhos. Então, na ajuda familiar sistêmica, todos os relacionamentos afetivos do cliente, do passado ou do presente, que estejam ainda em aberto, indefinidos ou passando por uma crise, deverão ser vistos. E nessa fase serão aplicadas frases de solução contidas nos roteiros de relaxamento sistêmico, que fazem parte do processo da hipnoterapia sistêmica. Essas frases de cura deverão ter o foco nas dinâmicas do ver, da inclusão amorosa, do honrar, do assentir, da aceitação, da gratidão, do assumir responsabilidades, do dever de reparar danos causados e nas dinâmicas das reconciliações. Quando houver uma separação recente em um relacionamento afetivo significativo, ainda deve haver a dinâmica de fechamento de um ciclo, pois tudo que acaba para ser realmente finalizado sem deixar marcas precisa ser vivenciado em um luto. Assim se liberta o cliente para seguir em sua vida com mais fluência, saúde, felicidade e sucesso, abrindo a possibilidade de chegar a novos relacionamentos onde haja mais harmonia. Da mesma forma, a pessoa que foi parceira se sentirá e ela vai sentir na sua alma sistêmica que foi liberada para seguir em frente sem culpa ou mágoas. A finalidade é que as ressonâncias limitantes que ainda estavam atuantes e ocultas no relacionamento do casal sejam dissolvidas. Capítulo 5. Consciência individual e consciência coletiva. A alma sistêmica é uma entidade que possui uma consciência individual, princípio unificador, e uma consciência coletiva, princípio condutor. A consciência individual e a coletiva se apresentam ao mesmo tempo na vida de uma pessoa, desde que ela esteja ainda viva. A partir do momento da sua morte, somente existirá a consciência coletiva pertencente a uma grande alma, que é o sistema familiar. A consciência individual da alma nada mais é que a própria consciência cognitiva de uma pessoa, que se apresenta através de sua mente consciente e subconsciente, base no princípio unificador de Bert, e que possui um livre-arbítrio para tomadas de decisões. No entanto, esse livre-arbítrio será sempre relativo e não absoluto, pois para tudo que acontece em nossas vidas, seja bom ou ruim, existe uma causa oculta que vem do nosso sistema familiar. Significa que há influências que nos chegam através de ressonâncias. Somos totalmente influenciados direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, por aqueles que vieram antes, devido a questões de fidelidade, lealdade e vínculos da nossa alma sistêmica ao nosso sistema familiar. A alma sistêmica, através da sua consciência coletiva,
está contida em uma comunidade de almas, localizada em uma outra dimensão quântica, denominada de sistema familiar. Assim, a forma que a alma sistêmica, através da sua consciência coletiva, atua na vida de uma pessoa, não é consciente para ela num primeiro momento. Capítulo 6. Sentimentos apresentados pelo cliente e a falta de força dos pais. Culpa e raiva. Quem tem culpa tem raiva e quem tem raiva tem culpa. Quando sentimos um desses dois sentimentos, logo em seguida virá o outro. Em todo atendimento familiar sistêmico, esses dois sentimentos, raiva e culpa, além do medo, deverão ser identificados em sua origem, na forma que se apresentam na vida do cliente e nas consequências geradas, visto que são os principais sentimentos limitantes geradores de relacionamentos difíceis na vida. Exemplo: um pai que chega em casa cansado, estressado devido a um dia cansativo de trabalho, encontra seu filho jogando videogame na sala, fazendo muito barulho. Logo depois de brigar aos berros com o filho, jogando para fora toda a sua raiva, estresse e frustração, ele se arrepende. A partir dessa dinâmica, começa a sentir muita culpa e diz ao filho que ele pode jogar videogame, desde que ele não faça barulho, e ainda comunica que vai aumentar a sua mesada financeira. Isso se trata da expiação da sua raiva através da culpa. A alma sistêmica, no seu aspecto coletivo, possui o desejo permanente de evolução, a fim de prevalecer o equilíbrio nesta comunidade de almas. Para tanto, primeiramente, esta alma precisa ser liberada de sua culpa e de sua raiva sistêmica. A energia do assassino criada pela raiva. Quando falamos de culpa, estamos também nos referindo à raiva. A culpa vem das almas sistêmicas dos perpetradores e a raiva vem das almas sistêmicas das vítimas. E isso se transformará em uma ressonância que vai em direção a futuras gerações, tomando a vida de muitos. É importante destacar que quando há assassinos no seio de uma família, ainda chegará nos descendentes a ressonância que traz doenças e situações trágicas, como suicídios, assassinatos, bipolaridade, esquizofrenia, acompanhada de muita depressão, mortes em acidentes automobilísticos, abortos em excesso, ovário policísticos, nódulos, cistos, câncer de ovário, de útero, e nas gerações mais distantes, devido às dinâmicas de exclusões, teremos a presença de muitos casos de autismo em crianças. A importância da ajuda familiar sistêmica é para que tudo possa ser visto e reconciliado, possibilitando que haja curas coletivas. Sobre as doenças e as dinâmicas sistêmicas, estaremos nas próximas publicações dedicando uma apresentação de mais de 40 doenças e suas causas ocultas, que já foram devidamente catalogadas em virtude dos nossos atendimentos realizados junto ao Instituto Namaskar. A força do masculino e do feminino que vem dos pais. O medo que paralisa a vida de muitas pessoas aparece na forma de muita insegurança, autossabotagem, sentimento de não merecimento, onde a pessoa não consegue ter fluência na vida. Isso é um indício de que a pessoa teve muita dificuldade com seu pai e que pode estar relacionado a um processo de mágoa, exclusão ou movimento interrompido. Independente das queixas e doenças trazidas pelo cliente, precisamos identificar quais sentimentos aparentes e ocultos através das ressonâncias vindas do sistema familiar. Além, precisamos analisar o que está faltando na vida do cliente, em decorrência de não ter tomado a força do masculino ou do feminino que vem dos seus pais. A força do feminino, que está disponível a todo filho ou filha através da mãe, se relaciona com as dinâmicas de sucesso, prosperidade, abundância, fertilidade, além de informações sistêmicas de todo o passado das duas famílias, no que ocorreu de bom ou ruim. Quando não tomamos a força feminina da nossa mãe, estaremos suscetíveis a desenvolver uma doença física. A força do masculino, que está disponível a todo filho, através do pai, se relaciona com coragem, determinação, criatividade e força para manter o sucesso que vem da mãe. E um olhar para o futuro que faz com que caminhamos na vida em busca dos nossos desejos e projetos. Quando não tomamos a força do masculino do nosso pai, ficaremos suscetíveis a desenvolver alguma doença mental ou algum vício.
Devemos então analisar o que falta na vida de um cliente sobre a ótica do que deixou de tomar os seus pais. Por exemplo, uma pessoa que não consegue prosperar na vida, pois não consegue parar em um emprego. Neste exemplo, o que podemos deduzir é que falta a força da mãe, devido à falta de prosperidade profissional, mas também falta a força do pai, pois ela não consegue se manter em emprego nenhum. Como se vê no exemplo, as situações são complexas e será exigido do ajudador familiar um conhecimento teórico sobre as ordens do amor e como se deu as dinâmicas da alma sistêmica do cliente, que estão interferindo em sua vida. Além, será exigido do ajudador total disponibilidade ao campo informacional familiar do seu cliente através da sua percepção sistêmica. Como surgem as causas ocultas? Capítulo 7. A culpa dos perpetradores e a raiva das vítimas nasceram das dinâmicas familiares vividas por membros da sua família, ainda vivos ou mortos, incluindo ainda os atos praticados pelo cliente. Em consequência dessas dinâmicas, nascerão as causas ocultas, geradoras de doenças, mortes, fracassos, conflitos, que chegaram até o cliente ou que ainda poderão chegar a alguns dos seus descendentes, através de uma ressonância limitante. Esta ressonância limitante traz, em sua onda, muito sentimento de culpa, raiva e medo. É uma força irresistível que atua de forma inconsciente no primeiro momento de vida do cliente dessa pessoa. Pois houve o desrespeito às ordens do amor e, por efeito, impediu que houvesse o fluxo do amor na vida do cliente. Para que haja liberação dessa culpa ou raiva de muitas almas sistêmicas de vivos ou mortos, proporcionando a evolução de toda a comunidade de almas, é preciso que o membro diretamente prejudicado, o cliente, possa se colocar à disposição do seu sistema familiar. O cliente entende, percebe e finalmente adquire uma nova consciência de que, embora ele tenha várias queixas e dificuldades em que o levaram a procurar o atendimento, em verdade ele está ali para servir com amor toda a comunidade a qual ele faz parte e pertence. Capítulo 8. Movimento do cliente e o movimento da sua alma. Existem dois movimentos. O primeiro movimento é consciente para o cliente e foi motivado por suas queixas e dificuldades, fazendo com que ele buscasse ajuda terapêutica. Esse movimento é criado pelo nosso guia interior, que nos dá pequenas pancadas. O segundo movimento, que é inconsciente para o cliente, no primeiro momento, mas que foi motivado por sua alma sistêmica, atendendo os ditames coletivos do seu sistema familiar, desejoso de estabelecer o equilíbrio. Esse movimento anímico, por ser oculto, ele é mais abrangente e profundo. Nesse movimento, a alma sistêmica do cliente aceita que ele venha a ser um instrumento de reconciliações de todo o seu sistema familiar. É como tivesse havido uma grande assembleia de todas as almas do sistema e decidiram que a alma do que mais pode ajudar é a alma sistêmica do cliente, pois é aquele que vem praticando sacrifícios inúteis para o sistema devido aos emaranhados. E isso, na verdade, é uma forma de amor equivocado. O cliente, sem ter fluência em sua vida, segue inconscientemente os ditames da Assembleia e busca ajuda terapêutica, que é também um movimento consciente dele. A lógica da grande alma é que aquele que não é reconhecido, excluído e mais dificuldades apresenta em sua vida, a partir do momento que se coloca à disposição para servir a toda a sua família, pode desta forma ajudar a restabelecer a fluência do amor no sistema. Sem ajuda terapêutica, o cliente poderá continuar a praticar um sacrifício inútil, uma forma equivocada de amor. A solução coletiva somente virá quando houver as inclusões amorosas e as reconciliações. A alma sistêmica do cliente deseja que ele, através do tratamento terapêutico familiar sistêmico, venha a ser um instrumento de reconciliações para que os processos de soluções e curas coletivas aconteçam no sistema familiar. A grande alma deseja que todos os excluídos ou excluidores sejam reconciliados, ou seja, integração das polaridades a fim de que haja o restabelecimento do equilíbrio no sistema e, por efeito, o fluxo do amor no seio da família. A gratidão e a fluência no amor. Quando o cliente se coloca a serviço do seu sistema familiar, através da terapia, muitas almas sistêmicas, principalmente aquelas dos mortos, desenvolverão muita gratidão. Esta gratidão faz nascer uma nova ressonância de possibilidades, pois as diversas culpas sentidas em decorrência de muitas atitudes perpetradas em vida foram dissolvidas.
A nova ressonância de possibilidades pode ser comparada a uma nova e maravilhosa herança familiar. Isto fará com que a vida do cliente e de muitos membros da sua família que ainda estão vivos, principalmente aqueles que estão mais próximos dele, pai, filhos, cônjuges, etc., possam fluir com mais saúde, felicidade, harmonia e sucesso. Reconciliações. No atendimento familiar sistêmico, o cliente se coloca disponível para se reconciliar com todos os aspectos difíceis da sua vida, além de pessoas às quais teve conflitos. Assim feito, será criada uma nova ressonância que vai de forma atemporal em direção ao passado da sua família, atuando nos ancestrais. Muitos ancestrais foram aqueles que viveram dinâmicas de relacionamentos geradoras de causas ocultas e essas tomaram de forma pesada a vida de muitos descendentes, entre eles o cliente. O que é buscado é que o cliente, através das suas próprias reconciliações, crie uma nova ressonância onde se restabeleça o fluxo do amor, que irá também ressoar de forma temporal no passado da sua família, como também no futuro, liberando muitos descendentes. Conforme nos ensinou Bert Helling, sem reconciliação não haverá nenhum processo de cura. A reconciliação sempre será individual, mas a cura sempre será coletiva. Capítulo 9. A segunda lei de Hermes, filósofo grego. Em analogia, para que haja uma melhor compreensão, trazemos a segunda lei de Hermes, a lei da correspondência. Essa segunda lei de Hermes diz que, na sua tese principal, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. A lei de Hermes nos serve para entender a lógica buscada no atendimento familiar sistêmico em consultório, onde a atuação de um descendente vivo, o cliente, poderá ajudar a todo o sistema familiar, visto que as almas sistêmicas dos ancestrais, que ainda vibram na raiva e na culpa, devido aos atos praticados em vida, não têm mais o poder de mudar o passado, simplesmente porque eles estão mortos, né? O movimento é efetivado quando um descendente vivo se coloca à disposição para olhar com inclusão amorosa para todos os excluídos do seu sistema familiar, se colocando como um instrumento de reconciliações atemporais. Quando isto é feito, significa que aquele que está embaixo possibilitará a criação de uma nova ressonância que sobe e atua em cima, nas almas sistêmicas daqueles que possuem raiva e culpa, principalmente nas almas daqueles que estão mortos. Em consequência, estas almas, por se sentirem incluídas, honradas e reconciliadas, não sentem mais raiva ou culpa e sim uma imensa gratidão. Esse é um processo denominado de liberação. A partir dessa liberação da raiva e da culpa, essas almas emanam uma nova ressonância de possibilidades que atuará na vida dos seus descendentes vivos embaixo, principalmente daquele que se colocou em disposição, o cliente, provocando em muitos um processo de libertação. Esse processo de libertação traz uma nova dinâmica que faz com que a vida possa fluir com mais saúde, harmonia e sucesso. O que ocorre é um grande processo de cura coletiva que atua em cima e embaixo, ou seja, em todo o sistema familiar. O processo se torna contínuo dentro do sistema familiar, criando ressonâncias que sobem, liberando as almas sistêmicas e ressonâncias que descem, libertando pessoas vivas de uma família. Então, os descendentes vivos são os instrumentos de reconciliações, as ressonâncias que liberam as almas sistêmicas da culpa e da raiva, almas sistêmicas liberadas emanam uma nova ressonância que libertam os vivos, mais fluência na vida. Capítulo 10. Finalidade do conceito de alma sistêmica. Em síntese, temos o conceito de alma sistêmica como sendo uma consciência informacional presente em uma comunidade de almas denominada de sistema familiar. Esta alma sistêmica precisa permanentemente evoluir, transmutando sentimentos sistêmicos de raiva e culpa em sentimentos de amor. Assim haverá a fluência do amor, restabelecendo o equilíbrio em todo o sistema. Esse conceito de alma e suas diferentes dinâmicas serve para apresentar o início do trabalho do ajudador, para que o cliente perceba qual é a postura ideal que ele precisa ter durante todo o atendimento. Ou seja, ele é um instrumento de reconciliações que geram curas coletivas. O cliente precisa se colocar à disposição, pois ele não é o principal. O importante sempre será o seu sistema familiar. E de acordo com o seu mérito alcançado, ao se colocar à disposição para ser um grande instrumento de reconciliações, ele fará jus a receber
suas curas individuais, que serão contidas no processo de cura coletiva familiar. Toda esta dinâmica faz com que surja uma importante compreensão ou tomada de consciência no cliente, onde ele deixa de se sentir impotente, sai da postura de vítima e começa a encontrar novamente um sentido em sua vida. Em decorrência, começa a perceber a sua real importância no seio da sua família. Assim cunhamos que o termo alma sistêmica, diferenciando-o de outros, a fim de que os atendimentos em consultório através da ótica familiar sistêmica possam ser melhor compreendidos, fazendo com que o cliente possa se sentir seguro, com empatia, receptivo ao atendimento e encontrando um sentido nobre, pois, conforme nos foi deixado como ensinamento pelo santo cristão São Francisco de Assis, é dano que se recebe. Trata-se de um processo de dissolução de ressonâncias limitantes através das dinâmicas do assentir, da aceitação e da reconciliação, e outros vividos na alma sistêmica do cliente, em outras almas que compõem ao seu sistema familiar. Desta forma, nada pode excluí-lo, tudo precisa ser incluído com amorosidade. Em conformidade, o ajudador familiar sistêmico faz com que o cliente perceba logo no início do atendimento terapêutico que para que o tratamento possa fluir é exigido dele duas posturas. Primeira, em vir servir com amor todo o seu sistema familiar para que as curas coletivas ocorram. Segunda, o importante não sou eu ou as minhas dificuldades, e sim todos os membros do meu sistema, principalmente os não reconhecidos, os excluídos. O processo de liberação anímico e o processo de libertação das pessoas. Embora as palavras libertação e liberação também sejam sinônimas, dentro da visão familiar sistêmica, elas possuem significados diferentes conforme veremos. As almas sistêmicas buscam evoluir permanentemente para que haja o equilíbrio em todo o sistema familiar. E, para isso ocorrer, elas precisarão ser ajudadas por um membro ainda vivo da família, a fim de que os sentimentos sistêmicos de culpa e raiva possam ser dissolvidos. Esse é o processo de liberação. A partir desta nova realidade, as almas liberadas emanarão uma nova herança, processo de libertação, que atuará na vida de muitos descendentes vivos, proporcionando a fluência do amor, pois houve o restabelecimento do respeito às ordens do amor. Esse processo de libertação vai desde a solução dos conflitos, fracassos, desordens, etc., até a cura de doenças mentais e biológicas, pois o movimento que se restabelece é em direção à vida. Página 103, capítulo 11. O objetivo do trabalho é restabelecer o fluxo do amor. O restabelecimento do fluxo do amor ocorrerá a partir do respeito às ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Esse é o objetivo buscado pelo ajudador familiar sistêmico no tratamento realizado em consultório. O foco é no cliente, em todas as queixas trazidas, mas a visão é ampliada para todo o sistema familiar. Como queixas trazidas, serão entendidas todas as doenças físicas, comportamentais e emocionais, além dos fracassos, conflitos que ocorrem nos relacionamentos, sejam eles familiares, sentimentais ou profissionais. Também vai haver um olhar todo especial para as chamadas doenças espirituais e questões relacionadas a vidas passadas, caso houver entendimento, que será percebida como sendo uma programação inconsciente pertencente à mente subconsciente do cliente. A análise familiar sistêmica busca, através das causas aparentes, desvendar e trazer luz às causas ocultas, a fim de que soluções e curas coletivas sejam criadas. Nunca esquecendo que a força de cura sempre estará com o cliente, isto ditará a velocidade que se darão as soluções, às quais as curas serão contempladas. Capítulo 12. As causas aparentes e as causas ocultas. Muitas pessoas sofrem de doenças físicas, comportamentais e emocionais, além de terem fracassos profissionais, falta de prosperidade e conflitos nos relacionamentos familiares e afetivos. Isso tudo faz com que a vida, para muitos, fique pesada, sem esperança e sem sentido. Ao serem acometidos por essas dores e dificuldades, acreditam que se buscarem algum tipo de tratamento para tratar a causa aparente desses males, poderão novamente adquirirem equilíbrio na vida.
Como foi colocado anteriormente, a causa oculta nasce da dinâmica familiar vivida por ancestrais, membros vivos ou mortos da nossa família. Assim, tudo o que nos acontece em nossa vida de forma pesada possui uma causa aparente e uma causa oculta também. Trazendo um exemplo ilustrativo, a falta de prosperidade advinda do fracasso profissional pode, em justificativa, estar relacionada a fatores da conjuntura econômica do país ou por perseguições no meio profissional. Essa seria a causa aparente para o fracasso profissional. No entanto, tentar criar soluções olhando somente para a causa aparente, na maior parte das vezes, não traz a solução duradoura ou a cura definitiva desejada. O fracasso profissional em sua causa oculta pode estar relacionado a uma ressonância limitante, onde um antepassado prejudicou materialmente ou financeiramente alguém, ou ainda poderá estar relacionado a um trauma de infância. Para melhor esclarecer esse tópico, eu vou relatar um caso clínico atendido. Certa feita, atendi um homem de 40 anos que me trouxe como queixa principal os altos e baixos que estava tendo na sua carreira profissional e que fazia sentir fracassado. Eu tive a oportunidade de tratar todas as programações consciente e inconsciente, como também as programações ocultas relacionadas à instabilidade profissional. Desta forma, foram vistas as crenças limitantes, medos, as culpas criadas nos conflitos vividos nos seus relacionamentos passado e no atual. Qual é o segundo casamento? Houve uma melhora imediata na autoestima do cliente, relatada por ele 2 dias após o atendimento. Mesmo assim, me veio a percepção que ainda faltava ser visto mais alguma coisa que não veio totalmente à luz, relacionada a algum trauma de infância, ao qual o cliente não se recordava. A causa oculta do fracasso profissional. Com a intenção de fechar o tratamento, solicitei que o cliente viesse realizar uma constelação familiar sistêmica em grupo. Cerca de uma semana depois do atendimento em consultório, trouxe a sua esposa para presenciar. Quando do início da constelação, eu perguntei à esposa se ela concordava com o tema da constelação trazida pelo esposo, que foi o fracasso profissional. Ela respondeu meio sem jeito que não. Ela também achava que o marido tinha sofrido algum trauma de infância, a qual ela também não sabia o que era. Desta feita, comecei a constelar a esposa ao invés do marido, através de um tema desconhecido, visto que o marido e a esposa pertencem à mesma comunidade de destino. Isso significa que aquilo que é pesado para um cônjuge também afeta o outro, já que o casal está unido também através do holograma de casal. A constelação iniciou-se e, para surpresa do casal e de todos os presentes, apareceu uma dinâmica que revelou um fato há muito esquecido pelo cliente colocado debaixo do tapete, a mente subconsciente, ou seja, um segredo. O cliente, quando tinha cerca de 5 anos, foi abusado por um rapaz. Ao procurar a ajuda dos pais, relatando o fato, os pais preferiram não acreditar nele e abafar o caso, a fim de evitar repercussões negativas para a vida do menino. O que ficou marcado na mente subconsciente do cliente na forma de uma programação foi a pergunta: como terei credibilidade na vida se as pessoas mais importantes para mim, meus pais, não acreditam em mim e nem me defendem? Em verdade, a alma sistêmica do cliente, através do processo sistêmico denominado de expiação, que é o ato perpetrado pela alma sistêmica onde se cria um mecanismo de autopunição devido à existência de um sentimento de culpa pelo fato praticado ou vivido por uma pessoa, por ressonância ou por um antepassado. Irá atuar de forma inconsciente na vida de uma pessoa, trazendo como consequência dificuldades, doenças, fracassos, conflitos e até morte. Em verdade, a alma do cliente, ela atuava em sua vida de forma inconsciente, infligindo a ele sentimentos de autossabotagem, autopunição, de não merecimento, de escassez financeira e não credibilidade. O trabalho do cliente consistia na venda de imóveis, e por mais que a venda fosse trabalhada e quase fechada, os clientes na maior parte das vezes não compravam o imóvel, mesmo demonstrando muito interesse. Ele acreditava que por mais que se esforçasse para atender bem os seus clientes, procurando fechar a venda, isso era muito difícil. Por outro lado, os clientes se sentiam em forma de intuição que havia nele como corretor ou no imóvel pretendido algo de errado ou sem credibilidade. O que atuou na criação dessa programação instalada em sua mente subconsciente foi o abuso na infância, o que era a causa oculta e que impedia ele de ter sucesso profissional. Assim surgiu a possibilidade de haver a cura emocional do cliente, como também a cura sistêmica, visto que a dinâmica do abuso pode ter sido vista e dissolvida através da utilização
de frases de cura específicas para o caso do abuso sofrido na infância. Assim, o cliente se libertou do trauma da infância e começou um movimento de mais fluência na vida, onde algum tempo depois relatou que começou a prosperar no seu trabalho. Então, a causa aparente, causa cura psicológica ou biológica, individual, causa oculta, cura sistêmica e coletiva.